a todos e a todas. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul, ao nosso país e à nossa PR. Digo a nossa porque eu sou trabalhadora da Fundação de Economia e Estatística. Então, assim, antes da gente começar os trabalhos, já começaram um pouco mais atrasados, eu quero montar a mesa, e aí eu quero convidar a companheira Rosane, que é a nossa técnica do DIESC, para a apresentação do projeto, né, para compor a mesa. E o nosso companheiro Héctor Castellano para aqui representar a coordenadora das centrais sindicais do Cone Sul. Bem, antes de passar para a Rosane, que vai fazer a apresentação técnica, eu não poderia, enquanto direção sindical nacional do DIESC, executiva, enfim, renovar nosso agradecimento às centrais sindicais pelo sucesso que já está se tornando essa atividade. Dizer que para nós o DIESC é muito importante, faz mais de 50 anos que o DIESC contribui no movimento sindical brasileiro. Nós temos muito orgulho, né, Juna, que já presidiu, já foi presidente do DIESC, que está aqui nos acompanhando. E um trabalho como esse, e apresentar esse resultado e a possibilidade de ampliá-lo a nível de América Latina é muito importante para nós. Então, quando eu faço agradecimento, eu não faço uma questão protocolar, eu faço porque, de fato, para nós é muito importante mesmo que vocês estejam aqui, são lideranças do movimento sindical latino-americano, do nosso país, do nosso estado. Então, essa atividade dentro do Fórum Social Temático, para nós, a direção sindical do DIESC, ela é muito importante. E também posso ter certeza que eu falei em nome dos trabalhadores e trabalhadoras do DIESC, que também sabem, se dedicam, e vocês vão ver pelo trabalho que a Rosane colocou e pelas falas aqui na abertura, da importância da informalidade, que a companheira levantou a questão de Pernambuco, a questão da conferência, a questão dos altos índices de formalidade que foi registrado pelo companheiro da UGT, enfim, tudo que foi aqui registrado no nosso início, da nossa primeira mesa, acredito que fortalece e reforça a importância desse projeto, e vocês vão ver agora na apresentação, tanto a Rosane quanto o Heitor, o quanto ele pode nos ajudar. Porque vamos combinar, né? Nós somos aqueles e aquelas que pretendem enfrentar o desafio de combater a informalidade. Nós estamos unidas, com certeza nós vamos poder avançar nesse processo que é muito perverso, que já foi registrado na mesa de abertura. Então, Rosane, que muito nos orgulha pelo trabalho que foi feito. Obrigada, Rosane. Antecipadamente, eu te agradeço pela dedicação. Bom dia a todos e a todas. Eu devo agradecer e principalmente a presença de todos aqui, o apoio das centrais sindicais. Nós temos conosco o secretário-geral da Força Sindical, o secretário-geral da CUT, várias lideranças importantes das centrais sindicais, num único projeto que a gente vem tocando há 2 anos. Isso demonstra, primeiro, o compromisso dos trabalhadores brasileiros, das centrais sindicais, dos sindicatos, com relação a um tema tão difícil de ser tratado e, como foi dito agora de manhã, que traz o ranço de uma sociedade, de uma economia que tem ainda uma estrutura arcaica, ao mesmo tempo com novos tipos de exploração que colocam uma novidade no tema. Então, nosso desafio é superar o atraso, a dificuldade dos trabalhadores se inserirem na proteção social e enfrentar os desafios que estão colocados aí em relação à desestruturação de algumas conquistas, principalmente quando a gente vê
aumentando a terceirização. Eu vou fazer uma apresentação do projeto que já foi apresentado aqui nesse mesmo Fórum Social Mundial há 2 anos atrás, em janeiro de 2010, e apontar principalmente o que avançou desde então, o que a gente enfrentou em termos de agenda, para que a gente reflita, e vai ser muito importante hoje ter esse retorno, sobre a continuidade desse projeto e a possibilidade de adotar essa forma de intervenção social em outras localidades. E aqui eu coloco o desafio para o Brasil e o desafio para a América Latina. E é muito importante a gente ouvir de vocês até que ponto essa experiência pode se somar a outras experiências, não como modelo, pelo contrário, a gente está vendo isso, que mesmo para o Brasil não se coloca dessa forma, mas como uma referência e uma tentativa que a sociedade brasileira, que as centrais sindicais tomaram para si, e que a gente traz aqui alguns resultados, do nosso ponto de vista, são importantes. Nós precisamos discutir 2 coisas. Primeiro, a concepção que nós temos de informalidade, se é a mesma. E segundo, a forma como a gente construiu essa intervenção. Então, a informalidade para a gente, ela se coloca como a questão que remete à desproteção social. E essa desproteção social, ela é dada pela ausência de leis que protegem o trabalhador, tanto trabalhistas como previdenciárias no Brasil, e a ausência de negociação coletiva. Então, para nós e para todas as entidades que estão conosco nesse projeto, nós passamos muitos anos discutindo para chegar a uma visão de que informalidade, ausência de proteção social, advinda de leis e de negociação coletiva. Colocado assim, a gente olha tanto as unidades produtivas que não têm registro de funcionamento, que não estão naquele marco legal, como aqueles trabalhadores que também desprotegidos, sem carteira de trabalho, ou na terceirização, ou como autônomos disfarçados ou não, que não são amparados pela negociação coletiva. Então, enfrentar a informalidade é buscar medidas de políticas públicas do Estado e buscar maior organização e proteção decorrente da atuação do movimento sindical. Como nós estamos fazendo isso? Articulando a sociedade por meio do diálogo social. Então, o primeiro passo desse projeto foi dizer que a partir de uma arena de negociação múltipla, nós vamos enfrentar os problemas decorrentes da informalidade. O diálogo social, então, para nós, é o espaço de negociação plural, multipartite, que entram os trabalhadores, os empresários, todas aquelas unidades produtivas pequenas, médias e grandes, os conglomerados nas suas cadeias produtivas, e os governos, todos os entes no Brasil, desde a prefeitura, passando pelos estados até o governo federal. Esse, para a gente, é o núcleo, então, a articulação que se faz através de redes em que a sociedade toma para si também o compromisso de mudar essas estruturas, articulada em redes, que tem uma continuidade para além do projeto. Então, o DIESE não vai executar as medidas. Nós vamos ver que medidas a gente selecionou e como a sociedade e os governos vão se responsabilizar por esses problemas levantados. Para dar visibilidade ao problema, conscientizar a sociedade. Então, nós vemos que é um problema multifacetado que diz respeito também à cultura.
Então, nós temos na América Latina a informalidade crônica, endêmica historicamente, e que o enfrentamento leva também uma mudança de postura e comportamento. A conscientização sobre os direitos sociais, sobre a cidadania, ela se dá também de múltiplas formas, e se você não fizer isso junto, também não avança. Para propor ações e políticas, a gente vai ver quais. Considerando que elas são diferentes, é um problema que diz respeito a múltiplas situações, desde o autônomo camelô na rua, passando para o cooperativado, entrando nas relações das empresas, nas cadeias produtivas que têm assalariados sem carteiras, até aquelas unidades de produção que não têm registro, que funcionam completamente invisíveis. Então, não dá para dizer que a gente vai trabalhar só um aspecto. Olhando esses objetivos agora, a gente tem que passar. Esses objetivos eles são traduzidos assim, então, desde 2010 a gente apresenta dessa forma o projeto de redução da informalidade por meio do diálogo social. Tem como objetivo construir redes locais, nacional e regional, para dar visibilidade ao problema e propor políticas e ações por meio do diálogo social. Então, a mesma coisa que nós vimos naquele esquema. Então, a construção dessa rede no nosso projeto a nível nacional, ela se deu trazendo o governo, a partir dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério da Previdência, o Ministério do Trabalho, obviamente, e algumas instituições como o IPEA, a Anfip, que nos participou dessa abertura, internacionais como a OIT e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, que desde o início aportou recursos para essa iniciativa, e a Fundação Banco do Brasil, que entrou recentemente, e as 6 centrais reconhecidas no país que apoiam integralmente e participam como protagonistas desde os pilotos até as decisões estratégicas, como nesse fórum de hoje. CONTAG também. Então, essa rede, que ela tem sido estrutural e estruturante desde o começo, porque todas as entidades participaram da concepção em 2009 e vêm conosco até hoje, mas ela é aberta também a novas participações. Essa rede, ela se organiza de forma que mensalmente a gente reúne os representantes e discute o andamento do projeto, faz o monitoramento e principalmente olha para frente, para onde a gente está indo. Nós fizemos reuniões ao longo desses 2 anos, mensalmente em Brasília e em São Paulo. Essa foto é uma reunião organizada na Força Sindical em São Paulo, com representantes dos ministérios, das centrais, da OIT, das entidades que nós apresentamos. E aí, voltando um pouco para a magnitude, a gente trabalha com esse gráfico que é um pouco estrutural para mostrar a diversidade e heterogeneidade da informalidade, em que a gente, metade dos ocupados estariam numa condição de trabalhadores formais e a outra metade no país, com muitas diferenciações regionais, estaria em diversas situações de informalidade. Aqui é mais do que os 43% que foram citados, que caiu, porque a gente adota todas as situações aqui de contratação atípica. Então, são empregados que não têm carteira, são empregados que têm carteira, mas são terceirizados, e aí tem uma condição muito inferior por não participarem também de forma organizada nas conquistas da categoria. Tem trabalhadores que são autônomos, mas trabalham subordinados a uma só empresa, isso tudo nesses 20% de contratação, ou seja, refletindo uma fraude trabalhista. E aquele verdinho são todos os conta próprias, são várias situações aí que a gente pode considerar de informalidade. Nós temos empregados domésticos, mais ou menos 7% dos ocupados no Brasil, profissionais liberais,
pequenos empregadores, microempresas que também não têm registro, estão fora da contribuição e por isso também contratam de forma ilegal seus trabalhadores, têm que cobrir as leis trabalhistas e aquelas modalidades que eu já tinha falado. Então para a gente continuar olhando essa diversidade para apontar soluções. E o projeto, ele selecionou desde o início pilotos, para que a gente identificasse o problema naquele piloto e remetesse, endereçasse os problemas e as soluções para os diversos níveis de governo e discussões também da sociedade. Esses pilotos, eles estão localizados ali no Rio Grande do Sul, piloto do comércio, onde há uma incidência de informalidade no comércio que a gente trabalha especificamente desde 2010, aqui um pouquinho antes, a questão da informalidade no comércio, como foi dito. Nós temos outro piloto, Santa Catarina. Esse aborda principalmente a questão do campesinato, que é a agricultura familiar no Brasil, e o desafio de fazer contratação da mão de obra por curta duração, às vezes dependendo da safra, e o nosso piloto é na cultura da cebola, no sul do país, a contratação de trabalhadores por alguns dias, 15, 10, 20 dias, de forma que exista um contrato de trabalho e a proteção previdenciária desde que ele começa aquele trabalho até o momento que ele termina, que às vezes dura menos do que um mês. Então, o desafio desse piloto é implementar a Lei 11.318, garantindo direitos. Se o trabalhador se acidenta nesses dias, ele é coberto pela proteção social, ele pode ser assistido na sua recuperação em função desse contrato de curta duração, que é uma mudança também da nossa forma de enxergar até as leis de proteção ao trabalho. Nós temos outro piloto na construção civil no Paraná. Em Goiás, ali no centro do país, nós estamos trabalhando também um piloto do setor rural, mais voltado ao agronegócio, da cultura do tomate. E na região Nordeste, nós estamos desenvolvendo um trabalho no estado de Pernambuco, no setor do polo das confecções, foi dito agora há pouco, na região de Caruaru e demais municípios. E, por fim, o último piloto a ser iniciado no estado do Ceará, na cultura da cajucultura, produção de caju por meio de cooperativas da economia solidária. E eu vou falar um pouquinho mais, mas de qualquer forma eu gostaria que vocês entendessem que a nossa preocupação é trabalhar em todo o país, principalmente a partir da onde a gente considera que a incidência da informalidade é alta e que a gente tem desafios a enfrentar. Os 4 setores, então, seriam comércio, construção civil, confecções e o setor rural, a gente olhando também as diversas formas de organização da produção, tanto da grande produção do latifúndio, da grande produção agrícola, do agronegócio, como da pequena produção, da forma como se organiza tanto em termos de cooperativas como individualmente, que é o nosso exemplo no sul do país. A estrutura do projeto se dá, então, por uma unidade coordenadora com aquele comitê de instituições nacionais e cada piloto com sua organização local. O setor rural, comércio, Porto Alegre, que a gente tem uma estrutura que dá apoio. E essa estrutura não é composta, isso é muito importante, só pelo Diese, mas por todos aqueles atores protagonistas. Setor empresarial, setor público e trabalhadores. Em cada território desse, a gente monta essa rede que vai dando suporte ao trabalho. O que é importante a gente considerar, antes de falar exatamente das medidas
estão sendo priorizadas, é importante remeter de novo à concepção. A nossa visão é de que a gente precisa avançar em termos não só de conscientização, mas de questões muito práticas, de mudança de, às vezes, leis, regras, formas de contratação dos trabalhadores, simplificação. A gente vai ver um pouco as medidas. Então, a gente trabalha no empoderamento dos atores sociais, de forma que eles tomem para si a responsabilidade da continuidade, aqueles problemas que foram definidos por meio de oficinas locais. Esse empoderamento dos atores sociais, ele vai ser mediado pelo DIESE. Então, o papel do DIESE é de articular sociedade e estruturas governamentais de forma que na arena de negociação, no diálogo social, esses desafios sejam colocados e as responsabilidades sejam apontadas e endereçadas, de forma que o DIESE ele não está na execução dessas ações. Isso tem que ficar claro. Eu até recomendo isso para quem for adotar essa experiência nos seus países, de que é importante que exista uma organização, uma institucionalidade que dê respostas àquelas demandas públicas, mas que a própria instituição que mobiliza esses atores tenha uma certa isenção, e obviamente que a gente não tem pernas para dar resposta a todos os problemas, mas que tenha compromisso muito bem definido. A gente vai ver como. E as medidas de desenvolvimento, porque a gente não pretende só, a gente não considera que a informalidade é só um problema de ordem legal, de simplificação da burocracia. A gente acha que é um problema que deve ser enfrentado muito mais profundamente, transformando aquelas estruturas. Então, as políticas econômicas, o nível de desenvolvimento e as possibilidades de organização da produção de uma outra forma são enfrentados a partir de uma mudança, uma transgressão do modelo de desenvolvimento e de exploração que leva à informalidade. A gente, então, começa num momento explicativo. As oficinas de diálogo social partem de um momento explicativo em que os atores sociais dizem, expressam, vocalizam os problemas. Por que as costureiras, naquelas oficinas de trabalham 16 horas, sem carteira, sem registro? O que elas acham que deveria acontecer para elas serem registradas? Então, esse momento explicativo é o diagnóstico participativo. Por outro lado, o setor patronal também fala das dificuldades que ele tem em relação à informalidade, por exemplo, com uma concorrência espúria, que uns pagam impostos, outros não pagam, e que isso cria também um ambiente ruim para a produção. Então, nesse momento explicativo, a gente levanta os problemas. Depois a gente passa para o problema normativo. O momento normativo que é definir que ações dão enfrentamento e quem é responsável, para quem a gente endereça. Depois a gente tem um momento que é o que a gente está fazendo aqui estratégico, para olhar o que foi feito, monitorar o que foi feito e aferir ou levantar as questões, por que não foram resolvidas, em quanto tempo a gente vai resolver. E o tático operacional também, que é principalmente de monitoramento. Aqui a gente já aponta, então partindo, eu vou passar aqui um pouquinho, como vocês estão vendo, a gente olhou aqueles momentos e a gente aponta aqui, por exemplo, que a gente fez nas confecções, em que o grupo de atores definiu algumas medidas para serem enfrentadas, por exemplo, e a ação, implementar programa de qualificação profissional na moda e confecções, incorporar no conteúdo programático do currículo escolar matérias sobre a CLT, que é a Lei Trabalhista Brasileira, ética, cidadania, direitos e deveres trabalhistas, associativismo, empreendedorismo, entre outras, no currículo da escola formal. Isso nós já conquistamos
no estado de Goiás. Houve uma mudança nos currículos da grade do ensino fundamental para incorporar o tema da informalidade da cidadania previdenciária e trabalhista. Então eles apontam aqui o que fazer e quem é responsável: o governo, federações de sindicatos, governo estadual e municipal, e quando isso vai ser atingido, em que prazo, médio e longo prazo. E aqui a gente selecionou em todos os pilotos que nós estamos desenvolvendo que tipo de agenda foi colocada, tá? Então vejam a pluralidade, a diversidade de ações. Várias medidas de inclusão previdenciária. E aqui eu vou dar um exemplo. No Brasil, a gente está avançando na legislação do emprego doméstico. Como fazer com que o emprego doméstico seja protegido? Isso vai levar a uma emenda constitucional. Então, o problema é que tem um horizonte aí de muitos anos para ser resolvido. Outra questão: simplificação de registros administrativos para a agricultura familiar, a construção civil e o empreendedor individual. No Brasil existem 4, quando a empresa pode ser fiscalizada e ela teria que remeter ao Estado 4 tipos de informações. E para cadastros estatísticos para implementação de alguns benefícios, como seguro-desemprego. Então tem que preencher um registro anual, que é a RAIS, um CAGED, que é mensal, uma guia de registro da Previdência Social e uma guia de registro para o Fundo de Garantia, que é o FGTS 4. Então nós conseguimos articular dentro do governo um caminho para a simplificação desses registros, de forma que exista apenas uma declaração. E nós estamos com pilotos nesses setores: na construção civil, o segurado especial rural, o empreendedor individual, que é o ambulante, a costureira, que agora tem uma lei de simplificação também da contribuição com benefício. Então a ideia é, ao invés de fazer 4 registros e declarações, se faça apenas uma. Isso é um processo nosso junto à Receita Federal, está dando alguns frutos já. Já houve a simplificação para o empreendedor individual, falta ainda para os outros. A gente tem vários desafios. Um desafio, por exemplo, é unir as datas dessas declarações. Hoje em dia a gente tem que declarar no dia 7 o FGTS e no dia 20 a Receita Federal, a declaração da GPS. Então a ideia é que a gente coloque isso numa única data, com muitas implicações, aí, muitas críticas e debates para serem feitos. O setor da construção civil está meio preocupado, porque acha que isso tem alguns impactos. O setor rural tem uma expectativa muito grande nessa simplificação, então nós estamos trabalhando com isso. Concessão de alvarás de funcionamento, a democratização, a transparência da política pública e dos municípios com relação a esses alvarás. Esse é um desafio para ser enfrentado também em várias outras localidades. Criação de centros populares de venda, que é o exemplo aqui de Porto Alegre, shopping. Isso está em discussão, se dá certo, como dá certo, o que falta. O crédito, nós estamos trabalhando especialmente a questão da democratização e acesso do crédito para a economia solidária. Então nós estamos paralelamente num projeto com a Unisol, o Diese, discutindo como fazer com que o sistema financeiro conceda financiamentos de capital de giro até grandes montantes para investimento, olhando que a economia solidária é diferente de uma empresa. Educação previdenciária, nós vimos exemplos, educação profissional, também pipocando aí vários projetos, certificações selos sociais e ambientais, é um desafio para o Polo de Confecções de Caruaru, porque essa denúncia de utilização de material de lixo hospitalar importado acabou com a imagem do Polo que vinha, como a Leide já falou, construindo, trabalhando há 50 anos nessa imagem. Então, como a gente reverte essa situação?
para que as empresas realmente se legalizem, para que as microconfecções realmente tenham um espaço, uma proteção social. E fomento ao associativismo e cooperativismo no polo da cajucultura e fiscalização do trabalho. Nós avançamos muito recentemente em relação à formalização, ao Ministério do Trabalho e a Secretaria de Inspeção do Trabalho tem um belíssimo trabalho a nível nacional, mas com várias possibilidades de avanço também nessa discussão. E aqui já finalizando, acho que é uma medida que mostra o impacto que esse trabalho de formiguinha nos pilotos tem para o país, que foi em setembro do ano passado, o governo criou um grupo interministerial para discutir esse projeto, para que os ministérios se articulem para dar respostas aos atores sociais, à sociedade. E a gente vê a dificuldade disso acontecer quando a gente chega nos ministérios, porque, com todo respeito ao funcionalismo público, mas a gente sabe que a burocracia tem um ritmo de respostas e de trabalho que é diferente da nossa sociedade, da gente que vive e sofre os problemas. Então a gente agenda uma questão, como a gente fez com relação ao trabalhador da agricultura familiar, leva para os ministérios só quando a gente levou os atores lá para dizer, olha, nós queremos contratar por meio dessa lei, mas a gente tem que ir à cidade, da roça, da cidade 4 vezes para pagar a FGTS, a Previdência. Isso inviabiliza. É um custo que os servidores públicos não tinham pensado, e só nesse contato direto entre a sociedade e o governo que isso apareceu. Então, o governo sensível a isso criou essa portaria, e essa portaria foi assinada pelo Ministério da Previdência Social, o ministro Garibaldi, do ministro do Estado do Trabalho e Emprego, ministro da Fazenda, e colocou a Receita Federal, né, nesse âmbito para discutir conosco, o ministro, o MIDIC, né, o Ministério da Indústria e Comércio, e o Ministério do Estado de Desenvolvimento Social. Quer dizer, 6 ministérios que às vezes nem tinham uma articulação e muito menos para discutir esses problemas especificamente e com a premência que a gente coloca. A gente tem aí um prazo nessa portaria de, em 2 anos, traduzir algumas dessas expectativas em resultados concretos. Que a gente já falou. Aqui algumas fotos para vocês terem ideia do que a gente está fazendo, algumas iniciativas. Essa aqui em Porto Alegre, fruto, obviamente, de uma demanda anterior ao projeto, de uma articulação da Prefeitura com entidades como o SEBRAE e outros, mas que demonstram já a preocupação dos brasileiros com relação ao problema e o seu enfrentamento. Então, esse ônibus sai nos bairros de Porto Alegre, levando informações, alvará, possibilidades de concessão de alvarás e outras formas de registro e de atendimento às demandas também de qualificação profissional. Temos que avaliar se isso está dando certo, como está dando certo, se isso é possível em outras localidades. A gente queria levá-la para Pernambuco, infelizmente no ano passado não conseguimos essa experiência, inclusive para colocar em xeque se é uma especificidade local ou se é uma experiência a ser difundida. São fotos aqui de várias atividades, nem Pernambuco. A gente tem desde aqui uma oficina no polo, lá em Caruaru, com as pessoas que desenvolvem os trabalhos nas confecções, até aqui um seminário, uma discussão específica com os delegados de inspeção do trabalho da Secretaria Regional do Trabalho de Pernambuco, em que a gente discutiu a questão do diálogo social, o impacto que uma inspeção muito draconiana tem naquela localidade, que você pode, às vezes, a partir de uma multa, inviabilizar o próprio sustento da família. Então, fizemos essas discussões. E agora o nosso maior investimento é na questão da comunicação, para dar visibilidade, articulação e conscientização a esses atores.
Então nós construímos no site do DIESE um espaço específico com informações do projeto. Isso também é inédito para nós do DIESE. Eu acho que também para esse tipo de projeto, é um projeto financiado pelo Banco Interamericano, em que a gente coloca todas as informações, os convênios, prestação de contas, informações sobre as atividades, de forma que qualquer um possa se engajar e entender pelo menos o que está se fazendo para, se tiver interesse, de transpor para a sua própria realidade. Nós temos um blog que visa articular os atores. A ideia é a gente incentivar também que isso aconteça de uma forma muito mais democrática, mas é o blog ligado ao projeto com informações dos pilotos. E nós temos boletim eletrônico, que esse boletim é remetido para todas as redes locais, uma vez por mês, com informações sobre o projeto. Esse é o blog, vocês podem consultar na página do DIESE, por esse endereço, as informações sobre a oficina na Cajucultura com economia solidária. Esse é o boletim eletrônico. A nossa comunicação também se dá localmente. Aquelas pessoas que são analfabetas, que não acessam a internet, elas conhecem também, trabalham, participam a partir da experiência presencial, que para nós é muito importante, ser uma atividade feita no local. Esse é o encontro nacional de todos os pilotos que ocorreu em Brasília no ano passado. Esse aqui é o exemplo de um folder que a gente fez para a agricultura familiar sobre essa lei. A gente tem sempre que testar se essa é a melhor forma, uma informação escrita, né, para esse tipo de ator político que nós queremos, sujeito de políticas públicas que a gente está querendo empoderar. Isso aqui é o Ministério da Previdência levando a educação previdenciária para os pilotos, um novo recorte, não mais como um pacote de informações que o governo teria, mas uma interação. Isso é o trabalho lá, junto com a Fundação Banco do Brasil, de conscientização sobre direitos previdenciários no Ceará. Isso aqui é o polo, uma foto lá do polo de confecções, né? A feira, a famosa feira de Caruaru, onde a gente está fazendo outro trabalho. Esse é um retrato do Fórum Social do ano de 2010, quando nós estivemos com a delegação também de representantes sindicais da América Latina, discutindo o que a gente ia fazer. Isso é em Tuporanga, em Santa Catarina. Vocês veem que todos são agricultores familiares que estão conosco, discutindo como fazer, discutindo com o Ministério do Trabalho, Inspeção, a CONTAG, que é um parceiro presente. Quando nós assinamos o convênio com o Ministério da Previdência, com o ministro, aí era o diretor e o presidente da DEU, da Força Sindical na época, do DIESE, o diretor técnico presente. Quando assinamos o convênio com a OIT, com a representante Laís Abramo no Brasil, o IPEA também, aqui em Porto Alegre, uma atividade do comércio, uma oficina, isso em Goiás, junto com a CONTAG, isso em Curitiba, trabalhadores e Sinduscom, setor empresarial, acompanhando depois o desdobramento no Acordo Nacional da Construção Civil, trabalho que a Fundação está fazendo lá no Ceará, no setor da Cajucultura. Então, finalizando, os nossos resultados, então, são identificação, dependem do quê? Foi identificação de problemas, de definição de objetivos alcançáveis e identificação da governabilidade do grupo. Não adianta a gente achar que resolve também um problema que tem uma dimensão nacional na localidade, mas muitos problemas são resolvidos na localidade. Mas isso tem que ficar claro para o grupo. Quando a gente faz o plano de ação, a gente coloca muito claramente até que ponto a gente avança ali, naquele espaço, naquela localidade, naquela arena.
política e o que a gente tem que reunir forças, construir outras alianças para um debate, por exemplo, a nível nacional. Então, é importante, a gente gostaria de registrar, finalizando isso, que o equilíbrio entre isso, quer dizer, para a credibilidade de um projeto desse tipo, ele depende de que as expectativas sociais não sejam frustradas. Para que isso aconteça, a gente precisa equilibrar, né, as demandas com as respostas em função de um comprometimento cada vez maior. Não achar que é apenas um problema que diz respeito ao outro, né? Mas que a conscientização e a implicação, eu estou falando dos governantes também, ela deve ser um compromisso de todos. Nós achamos que, ao garantir a participação, a cooperação e a negociação, o diálogo social favorece a democracia e a participação social na definição dos rumos da sociedade. Obrigada.